O nosso convidado hoje é o empresário Adson Naim Akio. Ele é presidente da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, que representa aí um total de 300 ou mais associações pelo Paraná todo. O que é que esse setor, tão representativo na geração de empregos, espera de um novo governo eleito no Paraná, principalmente? Veja, William, a primeira coisa, a principal coisa que nós esperamos é o diálogo, é podermos ser ouvidos em todas as decisões importantes e termos uma representação da pequena empresa nesse diálogo, nessa conversa constante com o governo. A nossa intenção é de que possa ser implantado no Paraná o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, onde participem empresários de todos os setores da atividade econômica, mas que tenha presença também bastante significativa do pequeno empresário, pequeno negócio. Esse que gera tanto emprego, que ativa a economia de uma maneira tão direta, porque o seu faturamento irriga a vida econômica dos municípios em todo o Paraná. Como representante do setor e também como empresário, o senhor conhece muito bem o interior do Paraná. O que é que está faltando? Algumas regiões já descobriram vocações regionais, mas nós temos a produção, essa produção sai do Paraná em grãos e parece que teríamos ainda a possibilidade de uma industrialização, de uma agroindústria mais forte por aqui? É verdade, Vila. Eu sou curitibano de nascimento e moro a vida inteira na nossa capital, mas tenho viajado bastante no interior. As quase 300 associações comerciais nos levam a essa peregrinação pelo Paraná. E eu digo, o Paraná é praticamente um país. Nós temos diferentes regiões com diferentes características geográficas, etnográficas, culturas diferentes, mas em todas elas você percebe a vitalidade da economia, a energia do povo paranaense. O paranaense é um povo que adora trabalhar, adora o seu estado, adora produzir, gerar riquezas, manter a economia ativa. É um povo empreendedor também. Você vê micro e pequenos negócios brotando em todo o estado. Mas, às vezes, a gente percebe que ainda falta maturidade no processo de industrialização, de agregação de valor na nossa produção, que basicamente ainda é fortemente alicerçada no campo. O agronegócio ainda é muito mais agro do que negócio. Eu acho que nós exportamos muito grão, muito produto semi-manufaturado, que poderíamos ter muito mais recursos carregados para o nosso estado se trabalhássemos mais, se agregássemos mais valor a essa produção. Por exemplo, por que exportar soja em grão e não margarina, óleo, lecitina de soja? Porque em alguns setores nós passamos a transformar a soja e o milho em frango, e já o frango industrializado, temperado, embalado. Com isso você cria muito mais riqueza, você emprega mais gente, você dinamiza mais a economia. Então esse é o caminho que nós devemos estar perseguindo, ampliar cada vez mais a industrialização do produto agrícola paranaense, e aí cabe também um reconhecimento de uma extraordinária conquista do nosso povo, que é o sistema cooperativista. O Paraná tem cooperativas muito fortes que fazem um trabalho de industrialização com produtos de alta qualidade, exportando inclusive produtos industrializados e que fazem papel bonito pelo mundo afora. O que espera hoje o comerciante paranaense, o empresário paranaense, do governo do estado, já que estamos no momento de transição? O que é que preocupa mais? Questão de logística já vencida, problema da segurança, quais são os problemas centrais? Veja, nós temos ainda aquela redundância do problema da infraestrutura. Nós precisamos melhorar, investir mais na nossa infraestrutura, seja em rodovias, seja em ferrovias, portos e aeroportos. A infraestrutura do Paraná ainda deixa muito a desejar, e não falo só do aspecto da qualidade das estradas, mas também do custo do uso delas. Nós precisamos resolver de uma vez por todas esse alto custo do pedágio, que onera, mas principalmente que por uma circunstância de desentendimentos
truncou-se o processo de ampliação das rodovias do anel de integração, chamado anel de integração. Nós estamos esperando há décadas já a duplicação da BR-277, alguns trechos verdadeiramente são gargalos ao desenvolvimento do Paraná, como o trecho que une Cascavel à Medianeira. Outro trecho muito problemático é este que une Guarapuava ao Relógio. Enfim, há necessidade de, onde não pode ser feito de imediato a duplicação, que seja feita as terceiras pistas para soltar o trânsito, e também as estradas vicinais que precisam ser melhoradas. Falando em estrada, nós nos lembramos da ferrovia. A nossa ferrovia está estrangulada no trecho entre Guarapuava e Ponta Grossa, que espera há muito tempo uma alternativa de um desvio, que se fala que a melhor alternativa seria o desvio via Lapa, para gerar um acesso mais rápido ao Porto de Paranaguá. E lembrando que os nossos trens ainda transitam em viadutos de ferro construídos no tempo do Império. Fadiga de materiais que cria preocupação com relação a um possível transtorno. E é a única alternativa ferroviária entre Curitiba e o Porto de Paranaguá. Então, há necessidade de se fazer muitos investimentos em infraestrutura. O Paraná está carente de mais aeroportos, precisamos investir na ampliação do Aeroporto Internacional de Curitiba, precisamos criar alternativas de aeroportos para a região oeste, sudoeste, reforçar, melhorar, investir nos aeroportos do norte, Maringá e Londrina, e o de Foz do Iguaçu, que é também um aeroporto internacional e estratégico até em termos de segurança nacional. Mas fora essa questão da infraestrutura, e eu poderia falar de outros aspectos aí, mas fora essa questão, uma das coisas que nós precisamos garantir é a continuidade do apoio à micro e pequena empresa. E eu tenho sempre me referido a elas porque elas são a grande preocupação das associações comerciais, que é aonde o pequeno empresário vai bater as portas, quando precisa de apoio, quando tem alguma questão grave a ser resolvida. Nessas quase 300 unidades que temos espalhadas em todo o interior, nós percebemos e captamos a ansiedade, muitas vezes, do pequeno empresário, com medidas que são geradas nos gabinetes do Legislativo ou, às vezes, de outros órgãos da administração pública e que se transformam em obrigações para o pequeno empresário, obrigações onerosas, que lhe dificultam até a viabilidade do próprio negócio. Isso muitas vezes leva o empresário a recorrer à informalidade. Ele vai para a economia informal porque, por exemplo, o dono de uma pequena quitanda, de um pequeno armazém, ele se preocupa como ele vai resolver o problema da emissão da nota fiscal eletrônica, como ele vai resolver o problema de ter um relógio de ponto digital que custa 3, 4 mil reais, se ele tem 2, 3 empregados, o porte do negócio dele não justifica isso. Então, esse descompasso entre o mundo real, da pequena empresa, da pequena cidade e as normas que são criadas para uma economia sempre vista no sentido mais moderno, mais amplo, de empresas de maior porte, esse choque entre as realidades diferentes tem que ser equacionado. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, continuando com este assunto e sobre as dificuldades, detalhando melhor as dificuldades que existem para esse setor representado pela FACIAP. Já voltamos. Nosso convidado hoje é o presidente da FACIAP, empresário Adson Naim Akel. São vários problemas para o setor que o senhor representa, porque temos aí o ponto eletrônico sendo implantado, temos aí a questão
da nota fiscal eletrônica, que também complica bastante, principalmente para o pequeno, vai ter uma cobrança maior, o salário mínimo regional que se criou aqui no Paraná, e também há muita reclamação em relação à legislação, que faz o contrário, não ajuda a gerar empregos. É esse o quadro? Veja, eu acho que a legislação trabalhista brasileira precisa de ser modernizada. Nós precisamos adequar a legislação aos diferentes portes de empresa. Por isso, o nosso movimento criou uma proposta de que se crie um simples trabalhista. A legislação do chamado simples estabeleceu normas mais fáceis para a declaração tributária da micro e pequena empresa. Mas as normas relacionadas com a empregabilidade são as mesmas para a microempresa e para a grande corporação. As jornadas de trabalho, as convenções coletivas de trabalho, a legislação trabalhista são as mesmas. Os encargos adicionais, como o fundo de garantia, etc., também. Então, isso onera bastante a pequena empresa. Nós conversamos recentemente com algumas autoridades que receberam muito bem a ideia, a proposta, o conceito de se criar um simples trabalhista. Nós temos que modernizar a legislação. Não é retirar benefícios dos trabalhadores, muito pelo contrário, é gerar mais benefícios, porque hoje nós temos no Brasil 2 tipos de trabalhador. O que tem a carteira assinada e tem todos os benefícios que a CLT lhe garante, e o que simplesmente não tem carteira assinada. Ele está na economia informal, ele sobrevive, às vezes, até de biscates, tem mais de um lugar onde ele gera renda, mas não tem nenhum tipo de garantia. E temos a burocracia ainda, além de tudo isso, a burocracia para todo o sentido do trabalho. Exatamente. O tempo que uma empresa no Brasil despende para cumprir as suas obrigações legais, de declaração de movimento, na área do direito do trabalho, especialmente, são bastante grandes. Então você perde muito tempo. E como diz o velho ditado, tempo é dinheiro. E esse dinheiro sobrecarrega os custos das empresas. É o que nós chamamos comumente de custo Brasil. O custo Brasil não é só as altas cargas tributárias que nós temos, não é somente o enorme custo do dinheiro, as taxas de juros que são enormes no Brasil, mas é também o grande custo da burocracia brasileira. E essa burocracia vai desde você abrir uma empresa, mantê-la ativa até o próprio encerramento da empresa. E não é à toa que você vai na Junta Comercial do Paraná e tem dezenas de milhares de empresas registradas que não conseguiram dar baixa, mas que estão inativas, enquanto tem dezenas, milhares de negócios ativos, mas na informalidade. Então, nós até temos feito um trabalho apoiando as ações do SEBRAE, apoiando ações do governo, com a intenção de formalizar o microempreendedor individual. Mas não é só esse microempreendedor individual que nos preocupa, é também o empreendedor individual que tem 10, 15, 20 empregados e nenhum deles está registrado. E isso é uma bomba de tempo, é uma bomba relógio que um dia vai preocupar as pessoas quando esses cidadãos precisarem se aposentar, se afastar do trabalho, e quem vai garantir a sua manutenção. E agora vem aí a nota fiscal eletrônica, vem o ponto eletrônico obrigatório, muitas vezes um custo bastante alto para o pequeno. Vai ser um momento, então, complicado toda essa implantação nos próximos meses. É verdade, nós estamos procurando, por isso a importância do trabalho das entidades, as associações comerciais, as federações como a FACIAP, e nós temos um sistema no Brasil inteiro que tem uma confederação brasileira, CACB, e ao nosso lado as federações de base sindical, os sindicatos patronais, a FIEP, a FEComércio, a FETranspar, enfim, a Federação da Agricultura, a OCEPAR, que representa as cooperativas. Todas essas entidades têm esse trabalho de dialogar com o governo. Por isso eu comecei essa nossa conversa falando que o mais importante é o diálogo, porque quando nós nos propomos a sentar à mesa com os dirigentes, como também estamos sempre
dispostos a sentar à mesa com os nossos trabalhadores e seus representantes, é para encontrar as melhores condições de desenvolvimento da economia, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento socialmente equilibrado, socialmente responsável, mas um desenvolvimento que elimine todos os gargalos, todos os custos, até aqueles ocultos, e que dê competitividade à empresa brasileira, porque nós vivemos num mundo globalizado e a competição que nós temos sofrido, e cada vez maior, de economias, tanto do primeiro mundo, que tem tecnologia, que tem porte e volume de negócios enorme, como as economias que estão ainda à margem das garantias da OIT, etc., e que fazem uma concorrência predatória com preços que vêm de uma mão de obra escrava, e nós ficamos naquele péssimo mundo de estarmos no meio, como um marisco entre o rochedo e as ondas do mar, enfrentando a concorrência das grandes nações altamente industrializadas e das pequenas e das economias mais novas, que vêm com custos baixíssimos e que concorrem com preços praticamente incompatíveis com a realidade dos custos brasileiros. Então, esse é o nosso grande desafio. Nós vamos para o intervalo. Na sequência, vamos falar sobre o setor do vestuário, que é o segundo maior gerador de empregos e também é dirigido aqui no Paraná por Ardson Ackel, nosso convidado. Já voltamos. Vamos adiante com o nosso programa, hoje com a participação do presidente da FACIAP, Ardson Naim Ackel. A sua família, tradicionalmente, desde o Oriente Médio, tem uma ligação milenar com o setor do vestuário. E o senhor também pela vida toda, através aí da Companhia da Roupa, o seu pai já tinha a Kiko? Isso mesmo, Vili. Até onde nos chega a notícia, o meu bisavô, lá na Síria, já atuava no ramo têxtil. Quando meu pai veio ainda menino para o Brasil, a família, seus irmãos mais velhos, já estavam trabalhando aqui com tecidos, e meu pai sempre trabalhou com tecidos, teve loja em Ponta Grossa, teve loja em São Paulo, na 25 de março, foi sócio de uma tecelagem em São Paulo. Quando veio a Curitiba, num período de tempo, ele inovou no mercado, criando uma panificadora moderna que se diferenciava das velhas padarias. Na Rua 15. Ali na Rua 15. Mas com o tempo o DNA puxou de volta e meu pai voltou para o ramo de confecção, iniciando aqui com moda infantil, que foi uma loja que a gente lembra com muito carinho e até nostalgia. Foi sua escola? Foi a minha escola. Eu juntamente com meus tios, aí pelo lado da minha mãe, a família Sabag, também tem uma tradição de confecção de muitos anos. Meu avô teve loja em Rio Negro, a família veio de lá. Então, acabei entrando também no ramo de confecção. Tenho há 43 anos uma mesma empresa. Produção e comércio. Nós produzimos confecções, moda feminina, estilo alfaiataria, é a moda chamada executiva, da mulher executiva, e temos uma rede de lojas, pequena rede de lojas de varejo. Então, estamos ligados a isso, e, em consequência desta ligação, estou presidindo o Sindicato da Indústria do Vestuário de Curitiba e da região, a mesorregião leste do Paraná. É um setor importante na geração de empregos, um setor que tem se desenvolvido muito aqui em nosso estado. É verdade, Vili, é um setor que tem uma importância estratégica extraordinária, porque a cadeia produtiva da fiação, tecelagem e confecção é a segunda maior geradora de empregos no Brasil. E uma característica especial, é a maior geradora de empregos femininos. Então, há quantas e quantas famílias, famílias até lideradas pela mulher, que às vezes fica só com a responsabilidade de educar seus filhos, tem o seu sustento derivado da indústria de confecção ou de uma malharia
o mesmo de uma pequena tecelagem artesanal. É um ramo que gera emprego com baixo investimento. Com muito pouco investimento você monta uma indústria de confecção e de uma maneira muito rápida. Não há necessidade de muitos meses e anos para montar uma indústria de confecção. Então, ele tem uma agilidade e se irradia por todo o território do Paraná. Em qualquer cidade pequena tem uma confecção, tem uma malharia. Então, nós temos muito carinho por esse ramo e nos preocupa a ameaça de cada vez mais se ampliarem as importações de têxteis e confecções, especialmente provenientes do Oriente, do Extremo Oriente, China, Taiwan, etc., que, como eu disse no bloco anterior, tem custos de produção muito baixos. Hoje ainda conversava com uma pessoa que esteve recentemente na China e visitou uma pequena indústria de confecção. A pequena indústria de confecção ocupava um prédio de 4 andares e em cada andar trabalhavam 200 mulheres. E ela trabalhava na frente de uma máquina de costura, uma cadeira de pau, e embaixo da máquina de costura um pinico. E ela trabalha 12 horas por dia, tem um intervalo para se alimentar no meio desse período e para esvaziar o urinol. Então, é um regime desumano, não é isso que nós queremos no Brasil, nós não aceitamos isso. Mas nós não aceitamos também que a competição seja feita em bases iguais, com sistemas de produção que não respeitam as normas de segurança do trabalho cristalizadas na OIT. Muito obrigado, presidente, pela presença aqui no nosso programa. Obrigado, prazer estar com você. Ficamos por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou o programa e até breve.